Os irmãos podem se dividir. Irmãos, hoje nós falaremos sobre a importância de adorarmos ao Senhor com o nosso coração. Então, diante por vezes nós adoramos ao Senhor de forma errada, e hoje nós falaremos sobre o culto que nós prestamos ao Senhor, sobre como nós nos preparamos para estarmos aqui aos domingos e como é importante entregarmos aquilo que nós temos de melhor constantemente ao nosso Deus. Inicialmente, eu convido os irmãos a abrirem lá em João, capítulo 4, para a leitura do verso 23 e 24. João, capítulo 4, para a leitura do verso 23 e 24. Jesus aqui havia se encontrado com a mulher samaritana e, após ser questionado quanto ao lugar verdadeiro de adoração, Jesus se dirige a ela com essas palavras: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é importante entendermos que naqueles dias havia grande discussão entre os judeus e os samaritanos quanto ao local de adoração ao Senhor. Então, os samaritanos achavam que era no monte que eles haviam designado. Os judeus diziam que era no Monte Sião, onde antigamente havia ali o templo e todas as grandes obras de Deus haviam sido feitas por meio do seu povo. Mas Jesus, ele muda essa ideia. Ele está dizendo, vejam, o que Deus realmente requer do seu povo é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Ou seja, não de forma superficial, não de forma em que nós expressemos palavras em que o nosso coração não crê, mas com todo o coração. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, sinceridade, firmeza, temor, realmente crendo que Deus existe. Então, hoje nós vamos falar sobre como nós podemos adorar a Deus com o coração. Inicialmente, eu queria começar com duas perguntas para a nossa reflexão. Você já se viu extremamente distraído em um estudo bíblico ou em uma pregação? Vamos parar para pensar quantas vezes nós ficamos distraídos no momento que nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Outra pergunta para a nossa reflexão: você já se questionou por que o seu coração não era de todo inclinado para o Senhor? Então, por vezes, nós estamos na casa de Deus, tendo o privilégio de adorá-lo, de confessar os nossos pecados, de aprender as verdades celestiais, mas parece que o nosso coração, ele não quer. Parece que o nosso coração ele está impedido de exaltar ao Senhor, de se aperfeiçoar no Senhor. Então, por que será que muitas vezes isso acontece conosco? Irmãos, a falta de concentração e a divagação é uma luta
bem como um problema enfrentado por todos nós. Então, por mais pessoas focadas que sejamos, existem momentos na nossa vida em que nós realmente vamos estar distraídos. O nosso coração às vezes vai estar inclinado àquilo que aconteceu durante a semana, os nossos pensamentos vão estar, de certa forma, divagando. E por isso é importante que nós tenhamos métodos, busquemos maneiras para estarmos mais próximos do Senhor. Vamos abrir lá em Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, para a leitura do verso 1 até o verso de número 3. Na verdade, irmãos, é Neemias. Neemias 8, do 1 ao verso 3. Neemias 8, um livro depois do verso 1 até o verso de número 3. A palavra do Senhor diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia da semana do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui, após o término do templo do Senhor na cidade de Jerusalém, o povo foi convocado no 7º mês para estar diante do Senhor. E é interessante que eles se reuniram na praça, à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. A alva provavelmente às 6 horas da manhã. E eles se reuniram para ouvir a lei de Deus por 6 horas seguidas. Agora acompanhe comigo o verso de número 3. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Por que será que nós temos tanta dificuldade em ficar cerca de 1h20 na igreja? Participar dos cânticos, participar das reuniões de oração, participar aqui da adoração ao Senhor. Por que nós temos tanta dificuldade em estar atentos à pregação da palavra, ao estudo bíblico? Irmãos, aqui aqueles que podiam entender ficaram por 6 horas seguidas, compreendendo a palavra de Deus pregada por Esdras, o escriba daqueles dias, ou seja, o professor, o mestre. Irmãos, em uma pesquisa realizada pelo site Tecnologia nós temos aqui a informação de que os usuários de smartphone no Brasil olham cerca de 10 vezes, várias vezes, para o telefone, uma vez, a cada 10 minutos. Então, de 10 em 10 minutos, nós estamos olhando para o nosso smartphone. Cerca de 85 vezes por dia, um número muito alto. De 10 em 10 minutos, então, nós estamos mexendo no nosso celular. Ao considerar, então, os adolescentes, as crianças, os jovens, nascidos a partir do ano 2000, a média de pessoas conectadas na internet, no celular, cerca de 4 horas por dia. É um número muito alto. Se nós considerarmos 8 horas de descanso, mais 4 horas à frente do celular, metade do dia já foi. Metade do dia já foi. Ou seja, é um número muito alto e que tem trago muita preocupação para a grande parte das pessoas.
Mas a gente pode até pensar, olha, eu acho que esse problema é específico para os dias de hoje, porque nós temos a tecnologia espalhada de uma forma muito prática, muito rápida. Mas não. Essas questões, elas não estão inclusas somente nos dias de hoje, onde nós temos muita tecnologia, onde nós que moramos em São Paulo temos muita correria por conta do tamanho da nossa cidade. Nos dias dos puritanos, eles também tiveram que lidar com esses problemas. Nós vamos falar um pouquinho quem foram esses homens e como eles tentaram lidar com a falta de distração no culto público, com o problema em se preparar para a escola dominical, para estar na casa de Deus, para cultuar ao Senhor. Eles viveram lá no século XVIII. Não tinha toda essa tecnologia. Mas o coração do homem, a mente do homem é o mesmo. Ou seja, por mais que eles não tinham essas questões, eles tinham sim as suas dificuldades. Então, antes de mais nada, alguém sabe me informar quem foi os puritanos ou o que era o puritanismo? Alguma ideia? Talvez vocês já tiveram alguém falando sobre isso? Algum irmão tem alguma ideia? Quem foram os puritanos ou o que foi o puritanismo? Não? Mas, de forma prática, o puritanismo ele foi um movimento de reforma calvinista. Então, nós somos da igreja presbiteriana, que tem como regra de fé suprema a palavra de Deus, e nós temos como aquele que lutou contra a igreja, Lutero, depois Calvino, ou seja, nós somos calvinistas. Então, este movimento, ele surgiu nesse período da reforma protestante nas Ilhas Britânicas. Então, nós temos o país de Gales, nós temos a Inglaterra e nós temos ali também a Irlanda preenchendo esses países britânicos. Então, esse movimento, ele tinha o objetivo de glorificar ao Senhor e também levar os fiéis a viverem de forma mais piedosa. Como eu disse no início, o problema da distração ou de falta de vida prática diante do Senhor não é só algo visto nos dias de hoje. Aqueles irmãos também sofreram com isso. Então, as pessoas entendendo essa verdade, que a Igreja Católica ainda tinha resquícios muito fortes naqueles dias, eles falaram: não, nós não podemos cultuar ao Senhor de qualquer forma. Nosso coração, ele precisa estar verdadeiramente inclinado. Não é só algo externo, ou seja, tudo bonitinho, como tocar o piano, louvar, todo mundo me vendo louvar ao Senhor. Eu compareci na casa de Deus. Não, não é apenas isso. Nós precisamos ter o coração inclinado ao Senhor. Então, esses homens, eles tinham esse foco. Agora, para nós pensarmos aqui a respeito do culto ao Senhor, como nós podemos descrever o culto? Então, como nós podemos defini-lo? Alguma ideia? O que os irmãos acham acerca dessa pergunta? Se nós pudéssemos definir ou descrever o culto, como nós faríamos? Vamos lá. O que seria o culto ao Senhor? Boa resposta. Então, o momento em que nós nos reunimos como corpo de Cristo para adorar ao Senhor, para falar dos seus feitos. Que mais? O que nós podemos aqui colocar para complementar a resposta do nosso irmão? Certo, nós nos adentramos na casa de Deus para esquecer o mundo exterior. Mas com qual intento? Nos encontrarmos com Deus. Então é claro que a nossa vida é um culto constante ao Senhor. Mas quando nós nos achegamos à casa de Deus, nós podemos dizer que o culto é o encontro do povo de Deus com Deus deste povo. Então, olha só, nós estamos nos colocando diante do Senhor e o próprio Deus, ele vem
ao nosso encontro, ou seja, por meio da pregação da palavra. Então nós entoamos cânticos, nós o engrandecemos, nós confessamos os nossos pecados, e Deus também fala conosco por meio da sua santíssima palavra. Queria que um irmão abrisse lá em Êxodo 29 e leia, por favor, o verso 42. E outro irmão em Atos 2, para a leitura do verso 46 e 47. Então, o primeiro texto de Êxodo 29, para a leitura do verso 42. Quem achou pode ler, por gentileza. Êxodo 29, verso 42. Então, nesses dias aqui, como vocês têm acompanhado com os estudos do pastor Victor, o próprio Deus se fazia presente diante da tenda da congregação por meio de uma nuvem da sua glória, e ali ele falava face a face com seu servo Moisés. E diz aqui: onde vos encontrarei. Ou seja, o culto é um encontro com Deus, e Deus, ele se encontra com nós. Agora, Atos 2, verso 46 e verso também 47. Pode. Vejam só, eles constantemente estavam no templo. Não apenas no templo, mas também eles partiam pão de casa em casa. E o verso de número 47 diz que o próprio Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, por que Deus está agindo aqui na igreja primitiva? Porque eles verdadeiramente cultuavam ao Senhor como era prescrito na sua palavra. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que o culto, ele está fundamentado no pacto de Deus conosco. Então, o que é o pacto? É uma aliança suprema. Desde lá, Gênesis 3,15, nós temos a promessa de que Deus pisaria o quê? A cabeça da serpente. Jesus, ele seria assim atingido, mas por meio da sua morte e ressurreição, nós fomos feitos o seu povo. E o culto, ele é tão fundamental que um dia estaremos na eternidade fazendo o quê? Cultuando ao nosso Senhor, adorando Ele face a face. É algo majestoso, porque está firmado não na nossa força, não na nossa capacidade, mas na aliança que Deus fez conosco, antes inclusive da fundação do mundo. Então é por isso que o culto, o aprendizado da palavra de Deus é algo tão importante. Eu não quero participar. Eu hoje estou desanimado, eu acho que não vou. Esse tipo de coisa deve sair da nossa mente. Porque se é algo tão importante, tão solene, nós devemos constantemente lutar para participarmos, estar na casa do Senhor. É claro, existem situações de enfermidade, às vezes uma pessoa da nossa família precisa de cuidados da nossa parte, então nós temos que exercer o amor. Então são situações e situações. Mas muitas vezes temos o privilégio, como foi dito anteriormente, temos a oportunidade, mas preferimos não comparecer. Irmãos, nós devemos entender que o culto é um serviço prestado a Deus e que envolve todo homem. Vamos lá para Mateus 22, para a leitura do verso 37. É um texto que nós o temos de cor na nossa memória, texto muito bonito, e que diz assim: respondeu-lhe Jesus aos fariseus que estavam interrogando a ele acerca do grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja,
Não é só o corpo que vem para a igreja e a alma fica divagando na faxina que a gente precisa fazer na nossa casa durante a semana, nas aulas que a gente precisa preparar para dar na escola, ou nos filhos que a gente precisa cuidar e precisa resolver aquele outro problema. Não. Nós precisamos estar aqui tanto com o nosso coração, como com a nossa mente e todo o nosso ser. Envolve toda a nossa vida, e esse é o amor, esse é o culto que nós devemos prestar ao Senhor. Então, certo servo de Deus no passado, ele disse para o seu povo: não vem vós despreparados, com corações negligentes e descuidados, sem a devida percepção, seja do Senhor ou de vós mesmos? Isso está no contexto de culto. Ele está falando: olha, por que vocês não prestam atenção na palavra? Ou por que vocês não refletem mais acerca de Deus e acerca de vocês mesmos? Algo está errado. Por isso que não tem dado fruto na família, é por isso que não tem dado fruto nessa área específica do viver de vocês. Porque o coração tem sido negligente. E muitas vezes nós não temos respostas, muitas vezes nós não amadurecemos e coisas não acontecem porque nós não temos um coração completamente disposto ao Senhor. E é aí que mora o perigo. Nós devemos tomar cuidado quanto a essas questões. Irmãos, alguma dúvida, talvez alguma colaboração que os irmãos queiram colocar? Tranquilo? Pode falar, irmão. Irmã. Muito bem. Exatamente, nós precisamos ter temor diante do Senhor. Então, inclusive, esse é o nosso próximo slide, que fala sobre uma adoração que ela é tanto externa, então, como nós estamos aqui reunidos, né, então a gente cantou o hino ali e tal, e a gente realmente deu graças ao Senhor por tudo que Ele fez. Mas será que foram apenas meras palavras, ou isso estava saindo do nosso coração realmente? Olha o que Deus fez na minha vida durante esse ano. Obrigado, Senhor, mesmo pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Obrigado pelo sustento. Ou foi, não, vou cantar aqui mesmo, está todo mundo cantando, vamos acompanhar, mais uma voz para apoiar. Não, irmãos. Tem que ser uma adoração externa, mas também interna. Devemos adorar a Deus tanto da maneira correta, como fizemos aqui, sem aqueles tipos de coisa que as pessoas começam a falar línguas incompreensíveis que não estão de acordo com a palavra. E tem gente que roda e cai aquela bagunça. Então, nós devemos adorar ao Senhor tanto da forma correta, como também com o coração correto. Então, nós temos realmente esse modelo de buscar o Senhor e fazer tudo de forma perfeita. A igreja presbiteriana é tida como uma igreja que ama a palavra, que busca verdadeiramente a glória de Deus. Mas não pode ser apenas no aspecto externo. Lembremos dos fariseus. Eles faziam tudo acerca da vista dos homens de maneira perfeita, mas o coração totalmente distante do Senhor. Viviam coisas apenas pelas palavras. O coração estava distante de Deus. Quero que o irmão leia, por gentileza, Mateus 15, verso 8 e verso 9. Mateus 15, verso 8 e verso 9. Quem achou pode ler, por gentileza. Muito bem, aqui Jesus está se referindo exatamente a quem? Aos escribas, aos fariseus, aquelas pessoas que diziam: olha, eu verdadeiramente sou filho de Deus, eu sou da linhagem de Abraão, eu fui escolhido como um povo diferente. E Jesus está dizendo: olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito, que vocês falam de mim, vocês aparentemente cultuam a mim, mas tudo isso apenas
com os lábios. O coração, está distante. A vida com Deus verdadeira não existe. Irmãos, com certeza, esse não é o intento do nosso viver. Nós queremos crescer na graça, nós queremos servir ao Senhor a cada dia melhor. Por isso nós devemos pensar em como está o nosso coração. Então, quando nós olhamos para o Catecismo Maior de Westminster, nós temos uma resposta muito interessante. O dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Então, nós estamos falando de hoje. Para este fim, havemos de preparar os nossos, vejam só, corações. Então, não é simplesmente chegar na casa de Deus de qualquer forma. Nós devemos nos preparar para isso, com toda a previsão, diligência e moderação. Dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes. Mas, por vezes, o nosso domingo, ele não é como deveria ser, porque nós não organizamos as nossas coisas antes, porque nós não preparamos o nosso coração antes, e o nosso culto, ele fica o quê? Meio que tropeçado, de qualquer forma. E é isso que essa resposta ela quer nos oferecer. Maneiras para servirmos ao Senhor de forma melhor. Vamos dar aqui alguns exemplos e que provavelmente todas as famílias estão inclusas. Primeiro, procure não deixar, é só algumas dicas, viu, irmãos? Não é uma imposição, uma regra bíblica. São algumas dicas que podem nos ajudar para que no dia de hoje nós tenhamos mais tempo com o Senhor, tenhamos mais tranquilidade para adorá-lo, para ler a sua palavra e inclusive descansar, porque hoje é o dia de descanso. Muitas vezes, a gente fica com tanta coisa na igreja e não temos nem um tempinho ali para descanso. Procure não deixar para fazer compras ou resolver questões que podem ser resolvidas em outros dias da semana. Então é só uma dica, irmãos. Então se você pode fazer ali sua compra na sexta, no sábado, não deixa para o domingo. Você já tem escola dominical, você já tem o culto à noite. Então se você coloca ali para fazer compras no domingo à tarde, um exemplo, aí já fica aquela correria e você já chega agitado em casa, você não consegue ter o tempo para refletir acerca da mensagem da escola dominical, e aí às vezes você não se prepara direito para o culto da noite, aí chega atrasado, aí já está estressado. Percebam que parece que é uma coisa que puxa a outra, não é verdade? Então, não estou falando que é uma regra, às vezes não deu na semana, muita correria, alguém ficou doente, tudo bem, são exceções, mas se possível, tente organizar as suas coisas durante a semana, para que domingo você tenha mais tempo com o Senhor, com a família, com os irmãos da fé. Porque, inclusive, hoje é um dia de realizarmos obras de misericórdia, acolhermos os necessitados e fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Segundo, se possível, organize o alimento um dia anterior para que você tenha mais sossego para fazer as coisas de Deus no domingo. Então, as mulheres, elas têm esse compromisso aí constante, de chegar em casa depois da escola dominical. E, às vezes, agora eu vou começar a preparar o almoço. E, às vezes, vem um familiar que vai visitar a sua casa. E, querendo ou não, as mulheres que já trabalham muito com as tarefas domésticas, outras ainda trabalham fora, ficam afadigadas. Isso é ruim, porque conforme nós vamos ficando cansados, nós não prestamos culto ao Senhor com o nosso melhor. Então, lembrando, não é uma regra. Mas se dá para preparar lá, vou fazer a mistura, deixar a mistura adiantada, um dia anterior. Faça isso. Amanhã, já que eu tenho que fazer o almoço, vou colocar já meu filho escalado para fazer o suco. Ele vai sim colocar ali as frutas no liquidificador, vai me ajudar, o outro filho vai arrumar a mesa, e aí as tarefas estão distribuídas, ninguém precisa fazer tudo, e aí a gente tem mais tempo livre com o Senhor. Nós temos aqui apenas a Fernanda e a Amanda, mas isso também cabe a mim que também estuda no seminário. Não deixe para fazer o seu trabalho de escola ou faculdade nesse dia. Isso porque
muitas vezes nós temos um semestre difícil, mas nós temos outros 6 dias para estudar. Por quê? Quando nós estudamos ou tentamos fazer trabalhos e coisas do tipo, parece que nós nos sobrecarregamos e aí nós não tiramos tempo de qualidade para servir ao Senhor. Quanto aos filhos, isso para os pais, ensine o mesmo para que eles criem esse hábito, de que eles têm 6 dias na semana para estudar, para fazer a tarefa da escola, para fazer as tarefas domésticas, várias, com exceção, né, que às vezes precisa de auxílio no domingo, não tem problema algum. Mas os pais podem ensinar os seus filhos, olha, meu filho, você tem segunda, quarta, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. Aí no domingo, antes de ir para o culto, você vai querer fazer o seu dever de casa? Não dá. Então é algo que nós podemos trazer para a nossa vida prática e que acabam nos ajudando diante do Senhor. 4 motivos para nos prepararmos para o culto. Primeiro, o Deus adorado. Então nós temos um Deus santo, nós temos um Deus glorioso, um Deus majestoso. E nós devemos nos preparar de forma correta para estar na presença deste Deus, do nosso Senhor. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma entrevista, nós tentamos apresentar as nossas melhores palavras, nós tentamos apresentar o nosso melhor comportamento possível. Por quê? Nós queremos realmente aquela vaga e ali a gente expõe as nossas ideias, aquilo que nós entendemos acerca da área que nós queremos ingressar e assim por diante. Quando nós estamos falando com Deus que é santo, devemos entender que Ele é o nosso Senhor e precisamos apresentar o nosso melhor a Ele, não qualquer coisa, o resto. Não, Deus merece o melhor, sempre. Nós devemos nos preparar entendendo o que é o culto. Então, Deus virá até o nosso encontro, como nós vimos, e nós vamos até o encontro de Deus. Então, nós devemos nos preparar tendo em mente isso. É algo fundamental, é algo que vai me preparar por toda a semana. Então, se eu vou me alimentar, se Deus vai falar comigo, eu vou me alimentar de qualquer forma. Eu vou querer apenas o básico. Eu não vou querer me aprofundar naquelas verdades. Não, nós precisamos realmente querer mais e mais do Senhor. Porque nós devemos nos preparar por conta da nossa natureza. Então, se o nosso coração é extremamente despreparado para toda boa obra, mesmo em Cristo, vejam só, somos salvos, mas mesmo em Cristo nós precisamos nos preparar. Porque às vezes a gente fala, não, eu já estou salvo, está tudo certo, e aí eu vou tocando com a barriga e é isso aí. Não, irmãos, nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos constantemente entender isso e entender quão falhos nós somos. Não, preciso realmente, por mais maduro que eu já seja na fé, eu preciso crescer ainda mais. É algo que eu preciso desenvolver para o resto da minha jornada cristã. Não é algo que acaba. Então, entendendo as nossas limitações e as nossas fragilidades, a gente vai observar aquilo que nós temos falhado com o Senhor para tentar melhorar. E outra questão, os impedimentos. Então, parece que é engraçado, né? Mas às vezes você vai para a escola dominical, ou vai para o culto, ou vai para uma programação, e um montante de coisas começam a acontecer. Parece um familiar que há 1 ano nunca tinha comparecido. Ah, vim fazer uma visita. Sempre tem dessas coisas. Ou uma discussão. Às vezes, um problema de tentação, um desconforto físico, são várias questões. Então, por isso, nós devemos nos preparar para o culto que prestamos ao Senhor. Irmãos, alguma colocação, talvez alguma pergunta? Tranquilo? Eu acho que nós todos aqui vivemos praticamente as mesmas questões, né? Certo? Então, vamos lá para algumas considerações. O preparo para o culto, aqui o servo de Deus está falando sobre a ceia, ilustra Thomas Watson, é semelhante ao afinar dos instrumentos, ou seja, o nosso coração, por um músico.
o adorador antes de tocá-lo, o culto. Então, por exemplo, se eu e a Isa ali a gente começa a preparar os instrumentos, é porque nós queremos que automaticamente a igreja ela tenha o melhor cântico possível ao Senhor. Às vezes a gente está desafinado, está meio ruinzinho, aí parece que toda a igreja ela desafina e talvez não anda no mesmo ritmo. Mas quando está tudo legal, afinado, no mesmo tempo, parece que não fica uma coisa mais agradável, algo mais apreciável aos ouvidos e ao coração? Sim. Então essa é a ideia. Da mesma forma que o músico, ele afina os seus instrumentos, nós também devemos nos preparar para adorar ao Senhor. Então, professores, sempre se preparando para dar as aulas. Então, devemos também nos preparar para adorar ao Senhor. Ali, as esposas, preparam um alimento com tanto cuidado para a ceia de Natal e receber a família, aquele momento alegre. Também devemos nos preparar para adorar ao Senhor. Então, vamos aqui de forma rápida, para finalizarmos, trazer alguns meios para nos prepararmos para o culto. Primeiro, vida de santificação. O nosso culto ao Senhor não é apenas no domingo. Não é apenas na reunião da SAF, da UMP, da UPA, numa programação e coisa do tipo. Não. A nossa vida de santificação envolve toda a nossa semana. Então, o primeiro elemento de preparação para o culto público é uma vida de santificação durante a semana que o antecede. Quando nós olhamos lá para 1 Pedro 1,16, Pedro diz, olha, vocês devem ser santos porque santo é o Senhor. Isso envolve o quê? Constância. Então, durante a minha semana eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou entoar hinos de louvores ao Senhor. E toda a minha semana vai fortalecendo o meu coração para que no domingo eu esteja, Senhor, eu estou aqui, preciso de Ti. Senhor, eu estou aqui, eu quero adorar o Teu nome. Senhor, eu quero crescer na Tua presença. E assim por diante. Nós não podemos ser cristãos apenas aos dias de domingo. Isso envolve toda a nossa semana. Então, esse homem, ele disse, se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode entender a razão, porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir sua obrigação de adorar a Deus. Então, um exemplo, eu passei a semana distante do Senhor, e chegou o dia de culto, de adoração ao meu Deus. Será que meu coração vai estar disposto para estar na casa de Deus? O que os irmãos acham? Não vai estar. Porque eu não almejei ao Senhor durante todos os outros dias. Aí no domingo, que deveria, digamos assim, ser o ápice, que nos faz pensar na eternidade, que é o ápice de quando estaremos na presença de Deus, nosso coração vai estar, não. Também não quero ir, estou desanimado, aconteceu tanta coisa, eu estou muito cansado, eu acho que eu não vou não. Por quê? A vida de santificação durante a semana. 2, percepção de quem Deus é. Nós já vimos isso, mas quanto mais nós entendemos quem Deus é na sua palavra, na nossa vida de oração, mais prontos estaremos para adorá-lo. Certa vez, um filho, ele se achegou ao seu pai e disse, pai, todo mundo diz que o avião é grande, mas eu só vejo ele no céu e ele é tão pequenininho, dá para medir com os meus 2 dedos. E o pai, não, filho, o avião realmente é grande, cabe muita gente. Aí o filho, não acredito. Aí ele falou, então você vai acreditar. E pegou o filho, eles um dia iriam viajar, e ele começou a aproximar o filho ao avião. Então, filho, você acha que o avião está maior? Um pouco, pai. E agora? E agora? Até o momento que eles tinham que entrar no avião. Aí ele falou, olha, meu filho, com Deus é a mesma coisa. Conforme nós mais nos aproximamos dele, mais entendemos a sua grandeza. Vejam, irmãos, Deus é infinito, claro, Deus é infinito. Mas conforme nós meditamos mais, oramos mais, buscamos mais a Deus, mais na nossa mente o entenderemos como gigantesco, como maravilhoso, como glorioso, como santo. Então, foi isso que ele fez. Olha, meu filho, a partir do momento que você está mais próximo do avião, você entende que ele é maior. Com Deus
é a mesma coisa. Conforme nós mais nos aproximamos, mais entendemos a sua grandeza. Cultos domésticos e privados. Vamos lá para o Salmo 119, verso 97. Já estamos caminhando para o final, mas Salmo 119, verso 97. Quem achou, pode ler, por favor. O que diz aí Salmo 119, verso 97? Obrigado. Então, quanto amo, olha agora, a tua lei, os teus mandamentos, a tua palavra. É a minha meditação todo o dia. Ou seja, ele lembra da palavra de Deus e, diferentemente da meditação budista, que você se esvazia, a nossa meditação, nós nos enchemos do Senhor. É a minha meditação todo dia. Então, irmãos, o culto familiar, ou seja, quando as famílias se reúnem para ler um texto bíblico, para entoar cânticos, para orar, e o culto pessoal, ou seja, a nossa vida devocional, sem dúvida, são duas das melhores maneiras de prepararmos diariamente nosso coração e mente para o culto público no dia do Senhor. Então, por vezes vacilamos, o dia é muito corrido, tem muitas questões a serem tratadas, tudo. Mas isso não é desculpa. Como vimos, hoje a sociedade gasta em torno de 4 horas por dia no celular, nas redes sociais. Então, nós não temos 30 minutos para nos reunirmos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a nossa família para adorar ao Senhor? Para fazer 3 orações, ler um versículo, será que não dá tempo? Então precisamos realmente entender que os cultos domésticos, eles nos preparam verdadeiramente para o dia do Senhor. E faz diferença, com certeza. Faz muita diferença. Alguma dúvida, alguma colaboração? Tranquilo. Outra questão, descanso. Irmãos, de segunda a sexta já é uma correria, todos têm as suas obrigações. E há ainda aqueles que trabalham no sábado, que também é algo puxado, muita coisa. Agora, nós devemos tentar, de alguma maneira, descansar. Por quê? Uma forma de aplicação é o cuidado de não ficarmos até tarde da noite em lazeres ou trabalhos, antes do domingo. Pode falar. E tem aqueles que trabalham no domingo. Ou seja, é uma questão de necessidade, precisa trabalhar, mas precisa achar um meio de descansar, né? Para que no domingo consiga estar o quê? Atento, consiga estar realmente focado na palavra. Ou seja, irmãos, nós podemos evitar e dormir muito tarde, do sábado para o domingo. Nós podemos evitar talvez algum lazer desnecessário. Não, eu posso ir com a minha família ver um filme. Aí eu vou justamente na sessão das 9h15 da noite do sábado. Gente, aí a gente realmente vai ficar cansado. E o nosso culto ao Senhor não será o melhor. Então, nós precisamos, principalmente hoje, que nós somos muito ativistas, nós não queremos parar, a gente não quer descansar, até uma dificuldade que nós temos, pensar nessa questão. A casa está muito bagunçada, eu tenho que faxinar e não tem jeito. Irmãos, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma tarefa menor, faz o básico para descansar e estar inteiro no domingo. Por quê? As tarefas elas estão constantemente voltando. Não estou falando aqui para deixar a casa suja e coisa do tipo, não. Mas vamos tentar dar ênfase também ao descanso. Quinto, leitura das Escrituras e de obras edificantes. Nós vivemos em dias, principalmente aqui no Brasil, onde o hábito de leitura ele é muito pequeno. Não sei quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana, ou livros com títulos cristãos, mas uma maneira de nos prepararmos para o domingo é buscando uma boa literatura, é fazendo o plano de leitura anual da Palavra de Deus, que são questões que fortalecerão o nosso coração. Então, meditação
Podemos fazer isso ao acordar e pensar quão pecadores somos e quão grande Deus é. Então a gente acorda, ao invés de entrar nas redes sociais do nosso celular, ver quem mandou mensagem no Zap, coisa do tipo, vamos refletir. Como eu sou pecador, como eu sou carente de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por me ajudar até aqui. Podemos fazer isso indo para o culto e colocando-nos diante do Senhor em oração. Parece que é uma coisa, sempre surge uma questão antes do culto. Mas e se nós ficarmos em oração? Deus, abençoa o pregador, abençoa os cânticos, abençoe a mim, que darei aula daqui a pouco na escola dominical. Deus, que o nosso coração esteja propenso a te adorar. Olha como é diferente. Olha só como o nosso coração já vai realmente desejando ao Senhor cada vez mais. 7º, o autoexame e confissão. Devemos entender que o autoexame e a confissão são elementos indispensáveis para a preparação para o culto público. Então, o que é o autoexame? Como é que tem sido minha vida diante do Senhor? Será que durante a semana eu realmente amei a Deus com o meu viver? Será que eu estou indo na escola dominical apenas porque o professor vai pegar no meu pé se eu não for, ou porque eu temo a Deus? Será que o meu desejo é estar diante do Senhor e realmente adorá-lo? Ou eu estou vivendo de qualquer forma? Então, nós somos pessoas que também refletem pouco. E isso é prejudicial. Confissão, quando nós apresentamos diante do Senhor as nossas falhas. Talvez você realmente não teve uma semana boa. Não orou como deveria, não leu a palavra. Mas por meio da confissão, nós vamos deixando tudo para trás e Deus vai preparando-nos para adorá-lo. Oração. Essa oração deve ser feita antes, durante o culto e depois, para que Deus aplique essas verdades no nosso viver. Mais uma outra coisa, atraso. Às vezes a gente se atrasa, aí chega na igreja, parece que o nosso coração já está todo bagunçado. A mente não consegue pensar em Deus, a gente não consegue fazer nada direito. Então, se programe para não se atrasar, para estar no horário aqui do culto, e assim você irá crescer diante do Senhor. Mas eu sou uma pessoa muito desatenta no culto. Mesmo orando, pedindo ao Senhor e tentando focar. Traga um bloquinho de anotação, anote o sermão, aquilo que você entendeu, um texto que você quer reler em casa. E são coisas que vai realmente te preparar, nos preparar para estarmos diante do Senhor. Concluindo, irmãos, vimos nesta manhã que é possível aumentarmos o nosso nível de concentração nos momentos de culto ao Senhor. Então, é uma questão de escolha. É uma questão de disciplina, é uma questão realmente de vida com o Senhor. Além disso, vimos que o Senhor requer de nós tanto um culto correto, vejam agora, quanto um culto com o coração correto. Então nós estaremos com o nosso viver diante do nosso Deus. Por último, vimos quais meios podem nos ajudar a nos prepararmos, a nos aproximarmos do Senhor de forma mais intensa. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude na preparação para o dia que é dele, que a gente observe a nossa vida. Será que é o descanso que talvez tenha me atrapalhado em adorar melhor ao Senhor? Será que eu tenho feito muitas tarefas neste dia e aí no momento do culto eu estou mais sonolento e aí eu não consigo prestar atenção na palavra? Será que é o meu coração que eu não tenho preparado durante a semana, no culto doméstico, nas devocionais? Então, o objetivo realmente é que nós reflitamos em como podemos melhorar para cultuar melhor ao Senhor. Irmãos, talvez alguma dúvida, contribuição? O versículo de hoje, vamos ficar com João 4, verso 24. João 4, verso de número 24, que foi o que nós lemos inicialmente. Então, que Deus nos abençoe, fortaleça. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude durante a semana,
durante a nossa jornada da fé e que tudo seja feito para a glória dele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por estes ensinamentos e pedimos a ti, ó Deus, que nos ajude a nos prepararmos para o teu dia, para o culto que prestamos continuamente ao Senhor, que realmente seja de todo o nosso coração, que estejamos atentos, que estejamos, ó Deus, sedentos a ti, pois tu és o nosso Deus, tu és a fonte da água viva. Nós te louvamos porque sabemos que antes da fundação do mundo foi o Senhor que nos escolheu e tem nos dado livre acesso a ti. Cuida do nosso coração e que este dia seja para honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra está com o nosso